Uma segunda-feira que já começa muito movimentada no mundo que está muito movimentado, né, gente? Está muito movimentado. Notícias também de que um homem e uma mulher brasileiros, tá, teriam falecido, confirmação que teriam falecido na região internacional, na Ucrânia, na última semana, segundo informações do próprio porta-voz da Legião Internacional. Né? Os brasileiros teriam morrido numa ação russa, disse aqui Damien Magru, como porta-voz da Legião Internacional. O soldado britânico Andrew Hill foi capturado em maio em Mykolaiv e permanece como prisioneiro de guerra, Magru disse, admitindo que ele não sabe aonde está este soldado e sua condição de saúde. Ele foi colocado em julgamento na República de Donetsk, e ele pensa, na realidade, né, que esta questão aí da sentença que lhe foi dada, uma sentença de pena capital, possa ser objeto de alguma negociação. Os russos e a República Popular de Donetsk desmentem essa situação. Mais cedo, eu compartilhei uma imagem no nosso Twitter do jornalista brasileiro Eduardo Vasco, que está na região... que está na Rússia, né? Ele já passou pelo Donbás, já esteve em Moscou, já esteve nas linhas de frente, já esteve na fronteira ali próxima ao Donbás, do lado russo, e ele relatando aí os ataques que os ucranianos estão desfechando contra objetivos, inclusive civis, e que estão sendo feitos com armamentos dos Estados Unidos, gente. Isso aí não vai acabar bem, tá? Eu não sei quando que a gente vai ter uma visão mais clara a respeito disso, de represálias. Hoje uma conversa, parece, dos presidentes da Rússia e da Belarus, o senhor Putin e o senhor Lukashenko, e na conversa me parece que eles também falaram a respeito dessa questão aí da Lituânia dificultando o trânsito de mercadorias para Kaliningrado. Então, nós estamos reparando todos os dias que as notícias anteriores nossas estão se confirmando, né? A entrega dos HIMARS, o uso dos HIMARS contra Kherson, a tentativa de, talvez, levantar um pouco moral, né, psicologicamente das tropas ucranianas e dos riscos que isso tudo pode acarretar, né? Todos os riscos. O Carlos Moreira me pergunta, é ou não a Terceira Guerra? Eu acho que já está acontecendo alguma coisa, que é difícil definir se é a Terceira Guerra, né? Mas já existe um enfrentamento entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Rússia, né? Apoiada pela China. Então, realmente não é muito difícil de definir isso como um grande conflito mundial. Não é difícil definir isso como um grande conflito mundial. E é cada vez mais difícil da gente compilar o que é notícia verdadeiramente importante. Tá? Porque são momentos onde cada dia mais a sucessão de notícias importantes vão tomando conta, né, das mídias. E a gente vai acompanhando tudo, para e passo. E, olha, vou dizer para vocês, não é fácil, viu, gente? Abrir uma live, de repente, 5 minutos depois que você abriu a live para tratar do tema, as coisas são dinâmicas, já está acontecendo mais coisas, sabe? Então, nesse momento, é importante, tá? Falar também a respeito de uma declaração do senhor Lech Walesa, porque a gente pensa que Primavera Colorida só começou a acontecer no mundo na década passada do século XXI. Mas eu fico aqui pensando, né, e até vou conversar um pouco com vocês, quero ouvir a opinião de vocês também em relação a isso. Tem aquela própria situação lá do Sindicato Solidariedade, por exemplo, na Polônia, em Gdansk, no porto de Gdansk, se já não era parte de uma tentativa de desestabilização dos países que compunham a Cortina de Ferro. E justifico até, de alguma forma, por quê? Porque o próprio Lech Walesa disse o seguinte, que a Rússia deveria ter sido derrubada, né? Ele disse o seguinte, mas o Gorbachev era esperto. Nós dissemos na época, tinha Stalin, Brezhnev, mas Gorbachev, ele é legal, então nós o deixamos em paz. Eu queria fazer algo diferente, mas eles não me deixaram, concluiu Walesa, que em 93 recebeu o famoso Prêmio Nobel da Paz. Olha, ele dizendo que ele queria fazer alguma coisa contra o Gorbachev, independente dele estar passando um pano aí para o Gorbachev, mostra claramente a serviço de quem estaria esse Sindicato de Solidariedade no momento em que eclode aquelas manifestações na Polônia. Eu acho que essa guerra híbrida, eu concordo com o Daniel Marques, já estava acontecendo contra a Rússia há muito tempo, né?
O Sandro fala da Primavera de Praga. Eu também. Veja só, eu também estou vendo dessa forma. É que agora as coisas vão ficando mais claras, a gente vai recebendo mais informação, vai ficando mais claro, inclusive para mim particularmente, né, que tenho conversado muito com o meio diplomático, com meios militares, com pessoas que viveram situações aí anteriormente desse tipo. Então me parece muito claro que o governo dos Estados Unidos está há muito tempo tentando dividir a Rússia, né? Dividir a Rússia em vários países. Isso parece que é muito anterior, inclusive, à queda da União Soviética. Esse trabalho de divisão da Rússia, né, parece que vem de muito longe. Muito, muito longe. Essa tentativa de dividir a Rússia e de enfraquecê-la. Só que as armas dos últimos tempos, eu li isso hoje, e também uma consideração muito importante. Eu até anotei aqui para a gente falar, né? Tanta coisa. Professor Paulo Basso, eu li o seguinte hoje, tá? E acho que, na realidade, eu recebi em um e-mail com considerações e perguntas que eu fiz para um diplomata que viveu essas situações aí anteriores, inclusive precederam aí a queda do Muro de Berlim. Ele disse que o que aconteceu depois, com a expansão da OTAN, foi, de alguma forma, compensado pelo incremento dos negócios de energia, de gás e de petróleo da Rússia em direção à Europa Ocidental. Então, ele diz, olha, o que acontecia é o seguinte, enquanto os Estados Unidos e a Grã-Bretanha imaginavam que uma forma de cercar a Rússia era expandir a Aliança Atlântica em direção às suas fronteiras, os russos entendiam que a maneira que eles tinham de alguma forma, compensar esse avanço era colocar sob o guarda-chuva da dependência energética dos seus recursos a Europa, principalmente a Alemanha. Então, uma coisa está clara, e eu tenho falado isso para vocês todos os dias, em todas as lives, por vezes, mais de uma vez por dia. O objetivo é o controle político da Rússia com direção ao conflito, ao confronto com a República Popular da China. Se bem isso é verdade, há um outro ponto que a gente não pode esquecer. A disputa pela Alemanha, que não acabou com a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, você tinha 24 unidades militares ali importantes da União Soviética na parte leste da Alemanha, na Alemanha Oriental, né? E o que teria sido verbalmente acordado? Vocês retiram essas divisões e nós vamos, a partir desta retirada, consolidar a presença da OTAN na Alemanha, mas nós não vamos crescer em direção às fronteiras russas. Parece que isso não foi acreditado, parece que isso não foi cumprido. Agora, o grande ponto, como a Rússia, de alguma forma, eu também acho, Adriano, que existe essa disputa também em paralelo. Como os russos compensaram esse avanço da OTAN? Eles compensaram aumentando a dependência da Europa, especialmente da Alemanha, né? Yamal, Nord Stream 2, todos esses projetos da indústria alemã, né? Que parece que já começa a racionar energia, os preços subindo barbaramente. Então, o que está acontecendo me parece muito claro. Esse diplomata me mandou um e-mail bastante extenso, bastante enriquecedor, do ponto de vista de conhecimento, né? Porque a gente vai começando a conhecer as entranhas das coisas, assim, do ponto de vista de quem viveu a história. E ele disse, olha, os russos entenderam que não era necessário crescer o CSTO. O que era necessário era criar uma maior dependência da energia russa do continente europeu, né? E parece que isso está acontecendo de uma maneira muito clara nesse momento. Agora, o que a Europa e os Estados Unidos procuram fazer? Eles estão procurando, nesse momento, criar muito rapidamente condições para que a Europa mude a sua, ou mitigue, ou diminua, ou mude sensivelmente o eixo dos seus fornecedores, né? Outro dia, os russos deram uma brecada no Cazaquistão, que parece que se dispôs aí a negociar gás e petróleo para a Europa no lugar do gás russo. Há um conflito surdo com o Azerbaijão, né? Que, como com o final da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, o aumento da influência da Turquia no Cáucaso e tudo mais, não há uma guerra aberta entre os russos e o Azerbaijão, até porque no Azerbaijão há muito lobby, há muito globalismo, há muito interesse. Outro dia um amigo me disse, é um posto Shell, né? É um posto Shell ou é um posto da BP? Então, os russos não vão diretos, pelo menos nesse momento, ao conflito, ao confronto com o Azerbaijão, mas é uma situação que também é tênue, o equilíbrio é tênue, tá? O Azerbaijão é uma das outras fontes de fornecimento de gás para a Europa para suprir a dependência do gás russo. O Transsaariano, onde você tem a Argélia, Níger
e Nigéria, que deve ser efetivamente operado em algum momento para fornecer ali os países da região ibérica, Espanha, Portugal e também, quem sabe, a Itália, majoritariamente. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses processos não são processos rápidos, tá? Esses processos são processos difíceis. Vamos ver quem cede primeiro. Se a Europa vai pedir água antes, né? Ia dizer outra coisa aqui. Mas se a Europa vai pedir água antes ou se a Rússia vai se manifestar antes, né? Quem vai sentir mais essa situação?